Olá, amigos! Vamos para mais um estudo? Eu já estou aqui com a minha Bíblia na mão, eu já estou aqui com o meu guia do Apocalipse em mãos, e esse guia ele também pode ser seu se você quiser. No final dos vídeos, aqui na descrição, eu sempre deixo o meu contato. Então você pode me mandar um WhatsApp aí e eu envio esse curso aqui, este guia que ele é prático, tem as perguntas, o texto bíblico, você vai para a Bíblia, olha a resposta, compara os textos, é maravilhoso. E eu posso enviar ele para você, ok? Ao final, quando você me pede esse curso aqui, eu envio para você e você começa a fazê-lo. Quando você termina ele, você fala para mim e eu envio para você esta Bíblia linda rosa, que Bíblia missionária, tá bom? Eu tenho ela em outra cor também. Então, vamos lá. Estudar a Bíblia já é uma bênção. Ainda ganhar uma Bíblia de presente é uma bênção dobrada. Vamos para o estudo de hoje, então. Lembrando a você que todas as noites, a partir das 9 horas da noite, na nossa rádio Web 7 ESD, os áudios desses estudos são repetidos lá. Eu gostaria de fazer uma pergunta para você, mas antes de fazer uma pergunta para você, eu quero te convidar para nós orarmos, tá bom? Já pegou sua Bíblia? Abra ela lá em capítulo 12 do livro de Apocalipse, esse livro que traz amor, esse livro que traz esperança, que muito pelo contrário do que as pessoas falam, do que as pessoas pensam, esse não é um livro que só traz sentença de desgraça, fome, guerra, morte, não. Esse livro ele traz amor e esperança. Se fosse para escrever um livro onde só trouxesse ódio, desgraça, fome, eu penso até que Deus nem precisaria escrever, é só nós ligarmos aí o noticiário. Quando nós ligamos a TV no jornal, é tudo isso que a gente vê e escuta diariamente. Então, o Apocalipse, embora ele fale desses problemas humanos que nos envolvem por consequência do pecado, ele traz a maior de todas as esperanças, a maior de todas as curas, que é a cura do pecado. Então eu te convido agora neste momento, já que você já pegou a sua Bíblia, que ela já está aberta em Apocalipse capítulo 12, para você fechar os seus olhos junto comigo e para nós orarmos ao nosso Deus. Grandioso Deus e Pai, Deus, nós estamos muitos dias já em casa, com as nossas famílias. Nós sabemos que neste momento há famílias por este mundo afora sofrendo. Aqueles que talvez estejam sofrendo pela Covid-19, que o Senhor possa acalmar o coração desta pessoa, acalmar o coração dos seus familiares, que o Senhor possa confortar os enlutados neste momento. Mas nós sabemos também que há uma classe de pessoas, Senhor, sofrendo porque abrem os armários e não tem mais nada para comer. Então nós te pedimos, Senhor, o Senhor prometeu na tua palavra que forneceria o pão para o justo, e nós cremos que o Senhor é fiel, que de uma maneira poderosa o Senhor envie anjos para ajudar essas famílias. Querido Deus, nós agora estamos com a tua palavra aberta em Apocalipse capítulo 12, vamos estudar um assunto muito importante. E nós te pedimos mais uma vez a orientação do Espírito Santo para abrir a nossa mente, para abrir os nossos olhos espirituais, para que nós entendamos a tua palavra e para que coloquemos em prática ela na nossa vida diária. E tudo isso nós te pedimos e te agradecemos no santo nome de Jesus. Amém. Você já se perguntou quantas religiões existem no mundo? Quantas igrejas existem no mundo? Olha, religiões existem muitas. Filosofias de vida também existem muitas. Mas igrejas cristãs, segundo aí, deixa eu dar uma olhadinha nos dados aqui, ó. Segundo os dados do Seminário Teológico Gordon Conwell, há no mundo nada menos que 47 mil denominações cristãs que dizem seguir a Cristo. Isso eu não quero, essas são as cadastradas, certo? Fora aquelas de fundo de quintal, onde talvez um diácono briga com outro, e aí ali eles se desentendem doutrinariamente, e aí diz assim, não, então eu vou montar uma para mim. Fora as igrejas que nós estamos chamando aqui grosseiramente de fundo de quintal. Mas a verdade é, se existe uma só Bíblia, se há um só Senhor, Deus, por que tantas religiões? E por que todas dizem ser de Cristo? Eu escuto pessoas no meu dia a dia
dizendo para mim assim, eu procuro uma igreja onde eu me sinta bem, onde lá eu sinta paz. Outros dizem assim, não, eu sigo essa igreja porque meu bisavô era dessa igreja, meu avô era dessa igreja, minha mãe era dessa igreja, e eu sou dessa igreja e vou morrer nessa igreja. No estudo de hoje, de Apocalipse 12, nós vamos ver que Deus tem uma igreja na terra. Assim como ele disse que somente há dois caminhos, o caminho largo e o caminho estreito que leva para o céu, também só tem duas igrejas na terra, uma verdadeira e uma falsa. E é isso que nós vamos descobrir hoje no livro de Apocalipse. Qual é a igreja verdadeira? O que a igreja verdadeira prega? Vamos ler o livro de Apocalipse? Lembra que eu falei para você que a forma literária de Apocalipse ela é em quiasma? Ela tem um centro de mensagem? Pois é, nós estamos chegando no centro da mensagem. Então tudo isso que nós estudamos até agora foi exatamente para que quando a gente chegue aqui no centro da mensagem, a gente consiga entender o que é que Deus está querendo falar para mim e para você. Vemos também que Apocalipse é uma linguagem profética, nós vemos que existem aqui alguns símbolos. Logo em seguida eu vou estar disponibilizando para você ali a conversão profética, porque essas conversões aqui não saiu da minha cabeça, nem saiu da minha denominação, é a Bíblia que dá a conversão profética, porque a Bíblia ela é a nossa regra de fé. E nós precisamos entender a Bíblia à luz da própria Bíblia, à luz da própria palavra de Deus. E nós vimos também, que eu já te falei, que o livro de Apocalipse ele tem alguns flashbacks, né? João às vezes tem uma visão e aí daqui a pouco a visão volta lá no passado e a visão leva ele ao futuro. E hoje nós vamos ver nitidamente isso, alguns flashbacks, ok? Vamos estudar então? Pega sua Bíblia, Apocalipse capítulo 12, diz assim, ó. Viu-se o grande sinal no céu, a saber uma mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos pés e com uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Essa coroa não é a Estéfanos, a coroa do vencedor. Essa coroa é a coroa de diadema, aquela coroa colocada na cabeça dos reis. Então a pergunta é, quem era essa mulher aqui? Quem era? Olha, na profecia mulher, segundo Isaías 54, versículo 1, segundo Jeremias 6, versículo 2, segundo 2 Coríntios 11, 2, segundo Efésios 5, dos versículos 22 ao 24, mulher representa em Apocalipse, aqui na linguagem profética, a igreja verdadeira. O sol aqui simboliza a glória de Deus, segundo Salmos 84, 11 e Malaquias 4, versículo 2. A lua que reflete a luz do sol representa o sistema de sacrifícios do Antigo Testamento que refletia a obra de Jesus, ou seja, aquele cordeirinho que morria diariamente. Segundo Hebreus 9, do versículo 9 ao 12, o versículo 23 e o versículo 24. E as 12 estrelas da coroa simbolizam aí as 12 tribos de Israel e os 12 apóstolos, segundo Lucas 6, versículo 13. E esse conjunto de astros aí, porque Deus colocou a lua, colocou o sol, colocou as estrelas, é uma orientação profética, ou seja, juntou tudo para dar sinais dos tempos em que nós estamos vivendo, ok? Segundo Gênesis 1,14, segundo Mateus 16, versículo 3, segundo Lucas 12, versículo 56, e tem muito mais textos. Então peça o guia para mim, para você ter o guia na sua casa, ok? Para você estudar mais profundamente. Então vamos continuar aqui. Então nós vemos aqui que essa mulher é o que na profecia mesmo? É a igreja verdadeira. Vamos ver, continua o versículo 2. Que achando-se grávida, grita com dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Versículo 3. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres na cabeça e 7 diademas. Essas diademas é aquela que eu já te falei, é a mesma que está lá em cima ali das 12 estrelas ali da mulher, certo? É a coroa de rei. Então nós vemos que existe uma igreja verdadeira e que existe um único Satanás também, um único dragão. E esse dragão, ele também reina. Ele reina sobre onde? Ele reina sobre a terra. Continuando aqui, vamos lá. Versículo 4. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas dos céus, os quais lançou para a terra. Ou seja, a terça parte dos anjos
desceu com Satanás para a terra. Lembra lá em Gênesis, segundo Gênesis lá? A serpente enganou Adão e Eva e ele continuou propagando a mentira no céu e a terça parte dos anjos caiu junto com ele. Ou seja, estrelas aqui, nesse caso, são os anjos. Versículo 5. Nasceu-lhe, pois, vamos continuar ainda no versículo 4, e diz assim, lançou para a terra, e o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Então vamos lá, o dragão agora tem um encontro, ele se coloca na frente da igreja verdadeira. Quem é essa igreja verdadeira que ele se coloca de frente aqui? Vamos ver? Nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. Quem é esse filho aqui? Quem é essa igreja verdadeira que é comparada aqui agora ao filho varão? Diz que Satanás, o dragão, se coloca de frente desta primeira igreja. Quem é a primeira igreja? Jesus. Jesus era o filho varão, o filho de Maria, né, gerado pelo Espírito Santo, e aqui nós vemos a história onde, quando Jesus foi nascer, quem era o rei que estava naquela época ali? O rei Herodes. E o Satanás naquela época usou o rei Herodes para tentar matar Jesus. E aí Maria e José são avisados pelo anjo e eles fogem para onde? Eles fogem para o Egito, para que Jesus pudesse nascer em segurança. Continuando o texto aqui. A mulher, porém, ou seja, a igreja, Jesus, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar para que nele a sustentasse durante 1260 dias. Olha só, olha que coisa interessante, olha a profecia dos 1260 anos, né? Porque dia em profecia quer dizer, cada dia em profecia seria ano. Então, nós vemos que a profecia, ela se cumpre assim de uma maneira poderosa. Aqui João vê os dias em que Jesus nasceu e ele vê também que o inimigo se coloca de novo, o dragão se coloca de novo para perseguir a mulher durante o período de 1260 anos. Continuando aqui, lembra lá na profecia, nas igrejas, nos 7 selos, o tempo em que a igreja foi perseguida? Vá fazendo conexões aí, tá bom? Continua aí. Versículo 7. Houve peleja no céu. Olha só. Até aqui o versículo 6, olha que interessante. Nós vemos o problema. O problema do inimigo de Deus é a igreja verdadeira. O problema do dragão é a igreja verdadeira. Ele está sempre perseguindo a igreja verdadeira. Quem é a igreja verdadeira? É a igreja de Jesus. É a igreja cristã. Aquela que Jesus deixou. Que ele deixou para os apóstolos e que deveria ser o universal, que deveria ser católica, universal. Só que no meio do caminho se corrompeu, deixou de ser cristã e passou a ser romana, se misturou com as coisas de Roma. Continuando. Agora João volta 4.000 anos no tempo para entender por quê, para explicar para nós e para entender por que o dragão sempre está irado com a igreja verdadeira, que é a igreja de Jesus. Olha só. Por quê? Porque houve peleja no céu, versículo 7. Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia não prevaleceram. Nem mais se achou no céu o lugar deles. Versículo 9. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Então ouvi grande voz no céu, proclamando. Olha que interessante, aqui nós vemos o porquê que o dragão está sempre irado com a igreja. Por quê? Porque um dia ele também foi um anjo de luz. Porque um dia ele também esteve no céu. E aqui está contando a história de que ele se rebelou contra Miguel. Miguel é o nome de Jesus, quando o nome de Jesus é usado para guerrear. Quando o nome de Jesus, não a guerra física, porque a nossa guerra ela não é física. Certo? A nossa guerra ela é ideológica. A nossa guerra, lembra, é na fronte, é de decisão. Então, quando o inimigo de Deus, ele decide se rebelar contra Deus, é onde ele se torna o dragão. E aqui tá explicando o porquê. Ele foi expulso de lá, porque não se achou mais lugar dele no céu, porque ele não conseguiu mais se conectar com seu Criador. Ele queria se achar melhor que o Criador. E agora, olha só, pula mais 4 anos, ó, porque no versículo 10 diz assim, ó, então
Desculpa, pula aqui 4.000 anos, não 4 anos, 4.000 anos. Versículo 10, então ouvi grande voz do céu proclamando, agora vem a salvação e o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Por que pula 4.000 anos para frente? Você já leu o livro de Jó? Queridos, a Bíblia tem uma conexão perfeita. Quando eu vou lá para o livro de Jó, lá no capítulo 1, diz que estava tendo uma reunião no céu. E estavam lá os representantes de vários mundos. E de repente, quem que chega para representar a Terra? Quem que chega lá? Satanás. Ou seja, Satanás, o diabo, a serpente, o dragão, se achava no direito de ir no céu representar o planeta Terra. Lembra da tentação de Jesus? O que ele disse? Eu vou te dar o mundo inteiro. Ele levou Jesus num pináculo e mostrou a terra e disse que ele daria a terra. Ou seja, ele tinha a terra como dele, porque é ele que reina aqui. Se o quê? Se prostrados me adorares. Ou seja, o problema do dragão é sempre a adoração. Está sempre envolvido com a adoração. Mas nós vemos aqui que quando Jesus morre na cruz, ele perde o total direito de usurpação que ele teve da Terra. Ou seja, hoje ele não pode mais representar o planeta Terra, sabe por quê? Porque Jesus morreu por mim e por você. E Jesus agora pega de volta a autoridade. Jesus agora pega aquilo que o dragão tomou por usurpação, porque não é dele a Terra. Não é dele, nós não somos dele. E amém por isso, né? Que nós não somos dele. Versículo 11 diz assim, eles, pois, agora olha só, mais 2.000 anos para frente. Olha os flashbacks que João vai tendo aqui. Pensa na visão. Tem uma visão, aí vai para a cruz. E aí agora mais 2.000 anos para frente. Que coisa linda, olha só. Eles, pois, os venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. E mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Por isso, festejai aos céus, e vós, os que nele habitais, ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Janaína, agora, o que acontece então agora, Janaína? Que linguagem é essa? Olha só, João pula mais 2.000 anos para frente, recebe essas visões maravilhosas aí, e agora ele vê o quê? Um povo que através dos tempos ainda continua firme e convicto da verdade da palavra de Deus. Um povo que entende que há uma só verdade e não 42.000 verdades. E esse povo, inclusive, até morreu por causa dessa palavra. Dessa que hoje eu tenho em liberdade, querido, essa Bíblia que hoje nós temos na nossa casa, e eu tenho 4, 5, talvez até mais Bíblias aqui dentro de casa, contando com as que eu tenho para presentear. Ela foi a custo de sangue que eu tenho ela hoje aqui. Porque muitos morreram por essa palavra. Morreram defendendo essa palavra. Você lembra o período em que a igreja foi perseguida, que eu já falei para você? Você lembra as pessoas que se levantavam para defender as verdades bíblicas? Sabe o que acontecia com elas? Elas iam para as fogueiras. Elas morriam queimadas. Elas morriam à espada. Porque os dogmas romanos é que tinham que prevalecer. E tiraram a palavra de Deus de cena. Mas vamos continuar aqui? E Deus ainda diz assim, ó, nos adverte através do João, ai da terra e do mar, porque o diabo está aqui no meio de nós, e ele está furioso, ele está indignado, porque ele sabe que pouco tempo resta para ele. Então, ele já está perdido. Então, qual é a estratégia dele? É atacar a igreja de Deus e levar o máximo de pessoas possíveis ao engano, assim como ele fez no passado. Só que agora é um pouco diferente, porque no passado ele tirou a Bíblia da nossa mão. Hoje ele deixa a Bíblia na nossa mão e tá todo mundo com a Bíblia na mão dizendo que tem a verdade. Mas e que verdade é essa que nós carregamos? Qual é a verdade da Bíblia? Vamos continuar aqui? Versículo 13 diz assim, ó. Quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher que dera luz ao filho varão. Aqui volta de novo, né? E foram dadas à mulher as 2 asas da grande águia, para que voasse até o deserto, ao seu lugar, aí onde é sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. De novo, a profecia bíblica aqui se cumprindo, né? Deus mantendo a sua palavra mesmo em perseguição, isso falando do passado, ali purinha.
esperando para levantar grandes homens. Nós temos Lutero, João Hus e tantos outros que se levantaram por essa palavra que nós temos na mão. Versículo 15. Então a serpente arrojou da sua boca atrás da mulher água como um rio, a fim de fazer com que ela fosse arrebatada pelo rio. A terra, porém, socorreu a mulher, e a terra abriu a boca e engoliu o rio que o dragão, tinha arrojado de sua boca. Esse versículo 16 aqui pode estar relacionado aos Estados Unidos. Por quê? Porque foi para lá que o povo de Deus, em época de perseguição, se recolheu. Tanto que os Estados Unidos era considerado um país o quê? Protestante. O que é protestante? Um país que protestou contra as mentiras e se levantou a favor da verdade de quem? De Deus. Ele era, tá bom? Os Estados Unidos era. Versículo 17, e nós vamos estudar mais pra frente isso aí. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com o restante da sua descendência. Ou seja, a igreja de Deus, a igreja de Jesus, que Jesus ensinou para os apóstolos, que deveria ser universal, ela, em meio à perseguição, em meio a lutas, ela se manteve. Ela se manteve e prega uma verdade da palavra de Deus. Mas o inimigo está sempre querendo lutar contra ela. Então, a igreja verdadeira, ela é descendente de quem? Ela é descendente da igreja pura de Cristo. Por quê? Porque ela segue os ensinamentos de Cristo. E aqui está a característica principal da igreja verdadeira. Vamos ver aqui, e não sou eu que estou falando, é a Bíblia que está falando, tá bom? Versículo 17, vou ler de novo. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com o restante da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar. Queridos, aqui está a característica da mulher, que quer dizer igreja pura, igreja verdadeira, bíblica. Ela guarda os mandamentos de quem? De Jesus. E agora eu te pergunto, quais são os mandamentos de Jesus? Isso é para você pensar. Então ela guarda os mandamentos de Jesus e tem o testemunho de Jesus, que segundo Apocalipse 19:10 é o quê? É o espírito da profecia. Ou seja, esta igreja é dos últimos dias. Ela amaria Jesus, ela acreditaria nos milagres de Deus como as demais, ela louvaria o nome do Senhor como as outras, ela adoraria o nome do Senhor como as outras, mas ela tem duas características. Primeira, ela guarda os mandamentos de Deus, duas características principais. E a segunda, ela tem o testemunho de Jesus, que segundo Apocalipse, repito para você, 19, versículo 10 é o quê? É o testemunho da profecia. Ou seja, ela tem o dom profético. Ela interpreta as escrituras com base nas escrituras. Ela não fica inventando histórias e nem dizendo para o povo, olha, não tomem banho de mar porque a besta sai do mar. Queridos, eu já escutei tanta bobeira, tanta besteira. E eu peço desculpa para você. Se você não vai à praia, porque já disseram para você que a besta vai vir do mar, querido, Apocalipse é uma linguagem profética. Eu gostaria de terminar o estudo de hoje, nós chegamos aqui ao final já do capítulo 12. Eu gostaria de terminar com um versículo muito interessante, que está lá em João 10, versículo 16. Abra aí a sua Bíblia. Evangelho de João 10, versículo 16. Ah, Janaína, já entendi o que tu quer dizer. Então tu tá querendo dizer que são os adventistas do sétimo dia que vão ser salvos? Não, queridos. Vai ter muito adventista do sétimo dia que vai se perder. Mas eu quero dizer para você aquilo que Jesus disse. Capítulo 10, versículo 16 diz assim: ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. Que aprisco? De uma placa de igreja? Não, do ensinamento verdadeiro da Bíblia. A mim me convém conduzi-las, e elas ouvirão a minha voz, e então haverá um rebanho e um pastor.
Queridos, enquanto existe graça, há oportunidade de Deus para as nossas vidas. E esse convite se torna ainda muito mais urgente nos eventos finais que nós estamos vendo na frente dos olhos, nos dias em que eu e você estamos vivendo. Por isso, o meu apelo para você nesta noite é o mesmo que João escreveu através de Apocalipse 18:4. Retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados e para não participardes dos seus flagelos. Hoje você tem a chance da decisão. O dia da salvação é hoje. Hoje, diz a palavra do Senhor, se ouvirdes a minha voz, não endureçais o vosso coração. Que a graça de Deus possa inundar a sua mente, possa inundar a sua vida. Que a paz do Senhor possa estar sobre você. Mesmo que caia os céus, mesmo que caia o mundo, que Deus possa ser a